Só que temos que se lembrar os princípios do direito. Com exceção do STF, que está agindo muito por impulso dele, a justiça não pode agir de ofício, por impulso deles. Tem que ser acionado por alguém. E aí o que tem acontecido? Como nós, Poder Executivo, já estou me colocando no Poder Executivo, não, o Poder Executivo em si não adentra o Judiciário, provocando ele para determinar que aquela família escolha um curador, que o juiz determine um curador e que faça o tratamento indicado pela equipe de saúde, a família, desesperada com o paciente dando trabalho, sem assistência, ou porque não encontrou a porta certa, ou porque ele recusou tratar, ela busca o judiciário. E aí é lógico que para o judiciário é mais fácil responder ao poder público que se vire, porque se o judiciário fosse orientar direito, se o advogado, o operador do direito fosse orientar a família, não, olha só, vocês têm que fazer uma ação de interdição com pedido de internação compulsória, mas eu preciso que um de vocês, sua família, seja responsável. Ah, não, isso não queremos. Aí o advogado não ganha o honorário. Então ele faz o que a família pede. Vou pedir para o município tratar. Como se a gente tivesse que virar família do familiar. Então talvez o que esteja faltando é o poder público, junto com a procuradoria do município, mover mais ações para os problemas que encontra de negligência no conselho tutelar, essas coisas, sempre acolher antes, persuadir depois, se não teve jeito, tratamento involuntário, o que o povo chama de à força, né, ou judicializar. Talvez o poder público judicialize pouco. E aí, pensando em judicialização, uma coisa que eu gosto de falar, isso que a gente encontrou muito isso em prefeitura. Secretaria da Saúde é assistência. Se eu sou trabalhador da saúde, eu tenho que ser assistência. E é vetado pelo Conselho de Ética do médico, pelo menos, vocês conhecem os de vocês, é vetado ser perito de paciente seu. Compreendo que às vezes podem, o judiciário faz o quê? Oficia o secretário de saúde pedindo, me consiga um psiquiatra para fazer perícia aqui na justiça, no caso tal, exame no fundo e tal. E a secretaria, às vezes com medo de tomar processos, vem, doutor, só faz essa perícia no judiciário. O juiz nos oficiou para o secretário achar um médico especialista para fazer a perícia. Pela regra, não é para nós fazer. O poder público tem como responder para o judiciário que não é papel dele e que o juiz tem verba da assistência judiciária gratuita para ele, juiz, escolher um perito e nomear, o perito aceitar e dizer os honorários dele. Se for uma parte que for pagar, o perito pode pedir os honorários dele. Se for o Estado, o juiz pode pagar de 200 a 350 reais uma perícia. Né? Então, o juiz tem verba para isso. Mas como os juízes preferem botar na cola, perdão a palavra, botar nas costas da Secretaria de Saúde, ela pede isso e a Secretaria equivocadamente atende. E o médico mais equivocadamente aceita fazer. Ah, pressionaram? Comunica o conselho. Comunica o conselho. Ah, mas tem situações, talvez o colega identifique isso. Tem situações que não é perícia que você vai desfavorecer o paciente. O risco é muito pequeno isso chegar para o conselho. O que eu fiz certas vezes? São as perícias justamente de interdição, de comprovar previdenciário que alguém é portador de deficiência intelectual, que vai ter direito ao LOAS. Muitas vezes eu quebrei o galho da secretaria. Como? Como? Você faz tecnicamente, mas você não bota na reta, como se diz. Examina o paciente, olha o processo, veja os quesitos, bota o exame, diagnóstico, prognóstico, e olha o quesito e responda o quesito sem botar o quesito. E lá no cabeçalho eu chamo aquele documento de laudo médico. Perícia é para chamar de laudo pericial. Boto o nome de laudo médico e boto no prontuário. Não levo nada lá na justiça e falo para a secretaria. Se vocês acreditar que vocês podem, vocês copiem e entreguem para o judiciário. Não tenho nada com isso. Eu não fiz perícia. Mas normalmente o juiz se contenta, porque veio da secretaria, veio com o nome de laudo médico. Muitas vezes ele nem sabe o que é
parecer técnico, laudo pericial ou atestado ou laudo médico, são coisas totalmente diferentes, mas não é o mundo deles. Não se importa. Então, a gente consegue ajudar certos pacientes e não se coloca em risco ético ou jurídico, porque foi a secretaria que mandou. Não foi a gente que levou lá e protocolou o laudo dentro do processo. E chamo de laudo médico, não chamo de laudo pericial.